A chuva caía fina naquela noite enquanto o som dos pingos no para-brisa se misturava à música baixa tocando no rádio. Eu dirigia devagar, perdido nos meus pensamentos, enquanto ela, ao meu lado, deslizava os dedos pelo celular com aquele olhar distante. O silêncio entre nós parecia pesado, um silêncio que não era novo, mas que naquela noite tinha algo de diferente, como se escondesse algo prestes a ser revelado. Entre um suspiro e outro, ela disse algo quase inaudível, um nome. E aquele nome não era o meu. Por um instante, achei que tinha ouvido errado, mas o coração reagiu antes da mente. Senti o corpo inteiro endurecer, como se o mundo tivesse parado com aquele som estranho, aquele nome que nunca deveria ter saído da boca dela. Fingi não ouvir. Continuei olhando para frente, as mãos firmes no volante, tentando controlar a respiração. Ela não percebeu, ou fingiu não perceber. A estrada deserta refletia as luzes da chuva e só o barulho das rodas cortando a água preenchia o carro. Foi nesse momento que tudo começou a mudar, embora eu não soubesse ainda. Quando chegamos em casa, ela deu um beijo rápido e foi direto pro banheiro. Eu fiquei parado na sala, sem entender se aquele nome era uma lembrança, um erro ou uma confissão disfarçada. Meu coração dizia que algo havia começado a ruir. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Fiz café, contei piadas, liguei à TV, mas havia um vazio entre nós que crescia. Cada pequena atitude dela parecia ganhar um novo peso. O celular sempre virado, o riso curto, os abraços mecânicos. Não era preciso nenhuma prova, o instinto já havia gritado a verdade, mas minha mente se negava a aceitar. Eu me perguntava o tempo todo se era loucura minha, se eu estava vendo coisas onde não existiam, ou se, no fundo, a intuição apenas tentava me preparar para algo que já estava acontecendo há mais tempo do que eu imaginava. Certa noite, enquanto ela tomava banho, o celular vibrou na mesa. O nome de um contato desconhecido piscou por um segundo. Eu hesitei, toquei na tela, mas parei. Não queria ser essa pessoa, não queria invadir, mas o coração parecia me empurrar. No instante em que estava prestes a desbloquear, ouvi o som da água desligando. Coloquei o telefone de volta e sentei no sofá, tentando disfarçar o nervosismo. Ela pareceu enrolada na toalha, me olhou rápido e perguntou por que eu estava acordado ainda. Respondi com um sorriso forçado. Disse que era só insônia, mas a verdade é que o sono havia se tornado impossível. Durante o café da manhã, observei os gestos dela tentando analisar cada palavra, cada hesitação. O perfume novo, o brilho diferente no olhar, o cuidado repentino com o cabelo. No fundo, todos esses detalhes eram respostas para uma pergunta que eu ainda não queria fazer. Por que ela tinha mudado tanto? Quando tentei tocar no assunto, ela apenas sorriu e disse que eu andava paranoico. Era o tipo de resposta que irrita e confunde, porque é simples demais para caber em algo tão profundo. Naquela semana, comecei a reparar nos horários. As saídas mais longas, as ligações em voz baixa, as mensagens respondidas em outro quarto. Eu fingia uma calma que não existia. Às vezes pensava em confrontá-la, mas uma parte de mim ainda insistia em acreditar que era tudo imaginação. Eu queria acreditar que ainda havia amor ali, e não um abismo se abrindo aos poucos. Uma noite, voltando do trabalho, vi o carro dela estacionado numa rua lateral. As luzes estavam apagadas, mas dava para ver a silhueta dela dentro, inclinada sobre o celular. Fiquei parado a uma distância segura, observando, sem coragem de me aproximar. Não consegui ver com quem falava, mas o sorriso no rosto dela doeu mais do que qualquer palavra. Era um sorriso leve, natural, daqueles que a gente dá quando está à vontade com alguém. E fazia tempo que aquele sorriso não era meu. Cheguei em casa antes dela. Fingi que estava dormindo quando entrou. Senti o cheiro do perfume. Ouvi os passos lentos. Ela deitou, virando o corpo para o outro lado, e eu fiquei ali, imóvel, observando o teto, tentando entender quando exatamente as coisas tinham começado a escorregar das minhas mãos. Os dias seguintes foram uma espécie de tortura silenciosa. O que antes era rotina se transformou em tensão constante. Eu procurava motivos para confiar, mas cada detalhe parecia um aviso. Uma conversa interrompida quando eu entrava no cômodo. Um olhar perdido quando eu falava sobre o futuro. A gente ainda sorria em público, mas dentro de casa tínhamos virado dois estranhos educados, dividindo o mesmo espaço por hábito, não por amor. Certa tarde, um colega de trabalho me chamou para conversar. Ele hesitou antes de falar, e eu soube que não vinha coisa boa. Disse que tinha visto minha esposa num café, acompanhada de alguém. Não sabia o nome, não tinha certeza de nada, apenas notou uma proximidade estranha. As palavras dele me atravessaram como gelo.
Agradeci, tentei fingir desinteresse, mas por dentro tudo desmoronou. Eu saí dali com o coração batendo acelerado. O resto do dia foi um borrão. Em casa, ela agia como se nada tivesse acontecido. Ria, falava do dia dela, contava banalidades. Eu a observava tentando entender se havia falsidade naquele sorriso, se cada palavra não era apenas parte de uma encenação. Quando perguntei, de maneira leve, sobre o café, ela travou por um segundo, rápido, quase imperceptível, e respondeu com naturalidade ensaiada: "Ah, eu fui com uma amiga da faculdade." Aquilo bastou para me deixar em alerta. A forma como desviou o olhar, como mexeu na xícara sem necessidade, como mudou de assunto. Naquela noite, decidi que precisava de respostas. Não queria mais viver sob o peso do talvez. Só que buscar a verdade é perigoso quando você ainda não está preparado para ela. E eu não estava. Mesmo assim, comecei a prestar mais atenção do que ela imaginava. Lembrava dos horários, das roupas, dos lugares. Cada mínimo detalhe virava pista, cada expressão dela se tornava suspeita. Era como viver um interrogatório silencioso, travado entre o medo e a necessidade de descobrir. Certa madrugada, não consegui dormir. Sentei na beira da cama e olhei para ela, dormindo calma, como se nada existisse de errado. Peguei o celular dela novamente. Dessa vez, desbloqueei. O coração batia tão forte que parecia preencher o quarto. Rolei as mensagens, e no meio de conversas banais, vi o nome. O mesmo nome que ela havia sussurrado no carro aquela noite. O nome estava ali, repetido em mensagens curtas, cheias de risadas, perguntas ternas, pequenos gestos que só quem tem intimidade troca. Eu li devagar, sem piscar, enquanto a sensação de calor subia pelo corpo. Cada palavra parecia um golpe, uma confirmação do que eu já sabia, mas fingia não saber. O mais cruel era perceber que ela soava feliz. Não havia arrependimento, só leveza, algo que há muito tempo não existia entre nós. A tela tremia nas minhas mãos. Por um instante pensei em acordá-la, perguntar tudo, gritar, mas algo em mim parou. A raiva deu lugar a um vazio quase frio. Porque, no fundo, o confronto não mudaria o que eu tinha acabado de ver. O que estava quebrado não voltaria ao que era antes. Devolvi o celular no mesmo lugar e fiquei sentado ali, imóvel, ouvindo o som da chuva batendo na janela. Amanheceu devagar, e quando ela acordou, agiu como se nada tivesse acontecido. Dei bom dia, preparei o café, mas cada movimento meu era automático. Eu olhava para ela e via uma estranha, alguém que antes representava a casa e agora parecia apenas um visitante. Era assustador perceber como o amor pode evaporar em silêncio, deixando no lugar uma calma amarga. Durante os dias seguintes, tentei observar mais do que agir. Cada palavra dela agora era uma pista. Comecei a perceber o esforço em manter as aparências, os sorrisos falsos, os beijos rápidos. Tudo parecia uma peça encenada. À noite, ela dormia tranquila enquanto eu ficava acordado pensando em como se chega a esse ponto. Quando foi que a lealdade virou rotina fria? Quando foi que ela começou a dividir o coração? Decidi marcar um jantar. Queria ver sua reação, tentar entender se ainda havia algo recuperável. Ela aceitou, surpresa, e sorriu. Durante o jantar, falei sobre nossas lembranças, sobre a primeira vez que nos vimos, as viagens, os sonhos que planejávamos. Ela ouvia, mas os olhos pareciam distantes. Quando perguntei se ainda estava feliz, ela demorou para responder. Colocou o copo de vinho na mesa e disse apenas: "Acho que estamos diferentes, só isso." Aquela frase simples carregava tudo. Era a confissão disfarçada, o pedido velado para encerrar o que já tinha acabado. No caminho de volta para casa, o silêncio era tão denso que mal se ouvia a cidade. Parecia que cada farol vermelho prolongava o desconforto. Quando estacionamos, ela baixou o vidro e ficou olhando pro nada. Eu perguntei se havia alguém. A resposta veio calma demais, sem hesitação: "Não, só estou cansada." Mas os olhos diziam outra coisa. Entrei em casa, sentei no sofá e fiquei encarando o chão, sentindo uma mistura de raiva, amor e pena. Nos dias seguintes, ela começou a sair mais cedo e voltar mais tarde. Disse que havia assumido mais responsabilidades no trabalho. Eu sabia que era uma desculpa, mas não disse nada. As mentiras se acumulavam como poeira. Eu já não esperava sinceridade, só queria entender até onde isso iria. Cada noite era uma tortura silenciosa. Ela dormia do outro lado da cama, o corpo distante, a mente ausente. Até que uma sexta-feira chegou e, com ela, uma estranha sensação de urgência. Ela se arrumou com mais cuidado do que o habitual. Usou um vestido que há tempos não vestia, maquiou-se devagar,
olhando o próprio reflexo com um sorriso discreto. Disse que ia encontrar uma amiga. Eu perguntei o nome. Ela respondeu sem titubear, mas algo no tom da voz denunciava nervosismo. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio encheu a casa. Esperei alguns minutos e saí. Peguei o carro e dirigi sem rumo certo, apenas seguindo um instinto. Depois de alguns quarteirões, a vi. Estava parada num restaurante pequeno, encostada na parede, mexendo no celular. Logo depois, um homem se aproximou. Eles se abraçaram. Não era um abraço qualquer. Tinha afeto, intimidade. Eu assisti a cena de longe, com o coração apertado, sem conseguir decidir entre confrontar ou simplesmente ir embora. Fiquei imóvel, observando. Eles entraram juntos. Pensei em ligar, mandar mensagem, mas nada saiu. Fiquei ali, parado dentro do carro por tempo demais. O que acontece com a gente quando percebe que perdeu alguém que ainda está vivo, ainda tão perto, mas já não pertence mais a nós? Essa pergunta ecoava na minha mente enquanto eu via as luzes do restaurante refletindo nas poças da calçada. Quando ela voltou para casa naquela noite, eu estava acordado. Ela entrou sorrindo, cheirando a perfume e vinho. Perguntou por que eu não dormia. Disse que estava esperando. Ela sentou na beira da cama, fingindo naturalidade. Tentei conversar. Perguntei se estava tudo bem, se havia algo que queria me contar. Ela apenas respondeu que estava cansada, que discutirmos agora não ia ajudar. Fiquei olhando, tentando reconhecer a mulher que um dia amei, mas não encontrei. A madrugada passou arrastada. Eu pensava em tudo que construímos, nos planos, nas promessas. Parecia impossível que tudo estivesse ruindo desse jeito. Eu sabia que não adiantava pedir explicações, porque o silêncio dela falava mais alto. Quando o sol começou a nascer, decidi levantar. Olhei para ela dormindo e, por um instante, tive vontade de esquecer tudo, mas não dava mais. Nos próximos dias, ela tentou agir como antes, talvez por culpa, talvez por medo de encarar o que se tornou nossa vida. Eu participava dessa encenação porque era mais fácil do que discutir. Fingíamos ser felizes. Ríamos quando havia gente por perto. Mas bastava fecharmos a porta para cada um se recolher num canto. Era como viver numa casa fantasma, cheia de lembranças, mas sem vida real. Um dia ela saiu apressada, esquecendo o casaco. Quando peguei, percebi que o celular estava dentro do bolso. Vibrou com uma notificação. O mesmo nome apareceu. Tentei ignorar, mas o impulso foi mais forte. Abri. Era uma mensagem dizendo: "Espero te ver de novo hoje." Guardei o aparelho sem responder, sentei no sofá e fiquei ali, em silêncio. O coração batendo lento, pesado. Quando ela voltou, percebi algo diferente. Ela parecia confusa, talvez percebendo que esquecera o telefone. Perguntou se eu tinha visto. Respondi apenas: "Sim." Peguei para deixar carregando. Ela sentiu, nervosa. Desde aquele momento, percebi que ela sabia que eu sabia. E esse entendimento silencioso entre nós dois foi o início do fim. Depois daquele dia, algo em nós dois mudou sem que precisássemos dizer uma palavra. Ela começou a agir com mais cuidado, olhando o celular com receio, escolhendo as palavras, tentando controlar gestos que já a haviam traído. Eu, por outro lado, aprendi a disfarçar o que sentia. Fingi tranquilidade enquanto observava tudo, como um espectador da minha própria vida. Era como viver dentro de um silêncio que gritava o tempo todo. As manhãs continuavam as mesmas, com café e conversas superficiais. Mas bastava um olhar mais demorado para sentir o abismo entre nós. Havia uma espécie de respeito melancólico, como se ambos soubéssemos que aquele amor estava morrendo, mas nenhum dos dois tivesse coragem de desligar os aparelhos. Eu evitava tocar no assunto porque sabia que ela mentiria, e ela evitava me encarar porque sabia que eu já sabia. Era uma trégua disfarçada de convivência. Certo dia, ela entrou no quarto enquanto eu guardava umas coisas no armário. Parou por um instante e perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, mas a voz saiu fria, sem vida. Notei que ela percebeu. Ficou parada, olhando para mim, como se quisesse dizer algo, mas desistisse. A distância entre nós era tão grande que poderia caber uma vida inteira no meio. Naquela noite, ela se deitou sem me tocar. E pela primeira vez, eu não senti necessidade de me aproximar. Apenas fiquei ali, pensando em quantas vezes tentamos remendar algo que já está rasgado demais. A dor de aceitar o fim é grande, mas a de continuar fingindo é maior. A madrugada passou devagar. Eu escutava cada pequeno som da casa e desejava que, de alguma forma, o tempo voltasse um pouco, para um momento em que ainda existisse amor, mesmo que imperfeito. Nos dias seguintes,
Comecei a sair mais. Precisava respirar longe daquele ar pesado. Caminhava pelas ruas sem destino, entrava em cafés, observava as pessoas, como se quisesse reencontrar em rostos estranhos algo de mim que tinha se perdido. Às vezes pegava o celular e quase enviava mensagens a ela, mas parava. Qual seria o sentido? Nenhum pedido de explicação traria de volta o que partiu. Ela também mudou a rotina. Passou a chegar tarde e evitar meus olhares. Quando falava, era sempre sobre trabalho, tarefas, banalidades. Tudo para evitar o que realmente precisava ser dito. Até que uma noite, voltando para casa, encontrei o carro dela estacionado na garagem, mas as luzes apagadas. Entrei e a vi na sala, sentada, com um semblante abatido. Me olhou por alguns segundos e perguntou: "A gente ainda tem concerto?" Aquela pergunta me atravessou como uma lâmina. Por um lado, era o que eu esperava ouvir. Por outro, vinha tarde demais. Eu respirei fundo antes de responder. Disse que talvez o problema não fosse o que aconteceu, mas o que deixou de acontecer entre nós. O silêncio cuidou do resto. Ela chorou, baixinho. Eu fiquei parado, sem forças para me aproximar. Nos dias seguintes, vivemos em um equilíbrio estranho, entre a culpa e a tentativa de normalidade. Havia momentos em que ela me olhava com ternura, como se ainda houvesse algo lá dentro, mas logo desviava. Começou a cozinhar de novo, arrumar a casa com mais cuidado, um gesto que parecia tentativa de compensação. Eu percebia tudo, mas não reagia. Era como assistir alguém tentando apagar um incêndio com as próprias mãos. Uma noite, ela me pediu para conversar. Jantamos em silêncio até que ela levantou a cabeça e disse: "Eu errei." As palavras ficaram suspensas no ar. Eu já sabia, e mesmo assim ouvi-las doeu. Ela continuou, dizendo que nunca foi intencional, que se sentia sozinha, que tudo começou com uma conversa boba, um desabafo, e que, quando percebeu, já estava presa em algo que não sabia como parar. Eu não consegui dizer nada por alguns segundos. Cada parte de mim oscilava entre o desejo de perdoar e o impulso de ir embora. Ela chorava de novo, pedindo uma chance, dizendo que ainda me amava. O problema era que, naquele momento, eu percebi que já não sabia mais o que sentia. O amor, quando ferido, às vezes não morre de vez. Ele apodrece devagar, e o cheiro do que restou é o que nos impede de esquecer. Ficamos até tarde conversando. Muita coisa foi dita, outras ficaram guardadas porque não cabiam nas palavras. Quando fomos dormir, ela se aproximou e segurou minha mão. Eu deixei. Talvez por hábito, talvez por compaixão. Adormecemos lado a lado, mas com a sensação de que havia um muro invisível separando nossos mundos. No dia seguinte, ela parecia aliviada. Agia como se o simples fato de assumir o erro bastasse para recomeçar. Eu a observava em silêncio, tentando encontrar dentro de mim qualquer resquício daquela vontade antiga de lutar. Mas o que restava era uma serenidade estranha. A dor havia se transformado em aceitação. Entendi que às vezes, o perdão não é reconciliação. É apenas o ato de soltar o peso e seguir em frente. Uma tarde, saí do trabalho mais cedo e fui até o parque onde costumávamos ir quando começamos a namorar. Sentei no mesmo banco onde um dia prometemos nunca desistir um do outro. Fiquei olhando o movimento das pessoas e me dei conta de que, inconscientemente, já tinha desistido. Só não tinha tido coragem de admitir. Voltei para casa decidido a conversar. Quando abri a porta, ela estava na cozinha. Olhou para mim e sorriu, sem saber do que se tratava. Eu sentei à mesa e disse que precisava ser sincero, que amava o que fomos, mas não conseguia continuar sendo a lembrança de um amor que já terminou. Ela não disse nada. Apenas me olhou, como se tivesse esperado ouvir aquelas palavras, mas torcendo para que nunca viessem. Ela chorou baixinho, e dessa vez eu não consegui segurar. Abracei, senti o cheiro do perfume dela, as lembranças passando como um filme. Tanta coisa vivida, tanta história, mas também tanta dor acumulada. Disse que não a odiava, que talvez um dia conseguiríamos conversar sem esse peso. Ela apenas respondeu: "Eu entendo." E essa foi a frase que selou o fim. Na manhã seguinte, a casa parecia maior, como se o ar tivesse se espalhado por todos os cantos. Ela ainda estava dormindo quando comecei a arrumar minhas coisas. Não era fuga, era necessidade. Cada movimento parecia lento, como se minhas mãos insistissem em prolongar o que já tinha acabado. Deixei apenas o essencial, evitando o barulho, respeitando o silêncio de quem ainda dormia sem saber que acordaria para uma despedida. Antes de sair, olhei para ela mais uma vez e pensei em tudo o que vivemos. Nenhum amor começa com a intenção de doer, mas às vezes é impossível impedir que doa.
Dirigi sem destino, apenas deixando a estrada decidir para onde ir. O rádio tocava uma música qualquer, mas eu não ouvia. A cabeça estava tomada por lembranças. O primeiro encontro, o nervosismo, os planos, as risadas bobas. Depois vieram as brigas, as desconfianças, o que não foi dito. A vida parecia uma sequência de cenas sobrepostas, onde o passado e o presente se misturavam num mesmo sentimento, o de perda. Passei o dia inteiro dirigindo, até que parei próximo a um mirante. O sol estava se pondo, tingindo o céu de cores alaranjadas. Respirei fundo, pela primeira vez em dias, e senti algo que parecia paz. Não porque tinha superado, mas porque finalmente aceitei que o amor também pode terminar. Fiquei ali, quieto, ouvindo o vento e tentando entender o que viria a seguir. À noite, voltei para a cidade e aluguei um pequeno apartamento, simples, silencioso. O primeiro jantar sozinho foi estranho, o tipo de silêncio que pesa e conforta ao mesmo tempo. Peguei o celular e pensei em mandar uma mensagem. Escrevi, cheguei bem. Apaguei logo em seguida. Talvez fosse melhor deixar o tempo fazer o que eu não conseguia. Os dias passaram e tudo parecia seguir um novo ritmo. No trabalho, as pessoas perguntavam se estava tudo bem, e eu respondia que sim. As respostas que damos geralmente dizem menos sobre a verdade e mais sobre o que queremos esconder. Eu ainda pensava nela, claro, mas agora havia espaço para outras coisas. Comecei a caminhar, a reencontrar velhos amigos, a me ouvir de novo. Percebi o quanto tinha me perdido tentando sustentar algo que já não me fazia bem. Uma tarde, enquanto tomava café em um lugar novo, recebi uma mensagem dela. Apenas um "como você está?". Fiquei olhando aquela frase simples por longos segundos, decidindo se respondia. No fim, disse apenas, "estou bem, e você?". A conversa foi curta, educada, quase fria. Percebi que o afeto ainda existia, mas estava guardado em outra gaveta, a gaveta das coisas que já cumpriram seu papel. Nos dias seguintes, recomecei aos poucos. Reorganizei a casa nova, pendurei quadros, comprei plantas. A solidão deixou de ser inimiga e passou a ser presença. Aprendi a cozinhar, a dormir tranquilo, a deixar o passado no lugar dele. De vez em quando, a lembrança dela vinha forte, e eu deixava vir. Era impossível apagar o que foi verdadeiro, mas também não era preciso carregá-lo. Um domingo, saí para caminhar e a vi ao longe. Estava em uma livraria, sozinha, folheando um livro. Pensei em ir até lá, mas parei. Havia serenidade no olhar dela, algo que não via há tempos. Dava para perceber que ela também seguia, cada um de nós no próprio ritmo. Fiquei observando por poucos segundos e fui embora sem ser visto. Não por indiferença, mas por paz. Com o passar dos meses, a lembrança deixou de doer e passou a ensinar. Aprendi que a confiança, uma vez quebrada, talvez nunca volte a ser a mesma, mas pode dar lugar a algo novo, compreensão. Entendi que o amor não fracassa quando termina, fracassa quando permanece sem sentido. E que, às vezes, seguir em frente é o maior ato de respeito que se pode ter por uma história. Certa noite, choveu forte. O som da chuva me fez lembrar da primeira noite, daquela estrada, da voz dela sussurrando um nome que não era o meu. Mas dessa vez, o pensamento veio sem amargura. Foi só uma lembrança distante, uma parte de mim que ficou lá atrás. Fechei os olhos e senti alívio. Sem perceber, eu sorria. Um sorriso leve, de quem enfim se reencontra. A vida parecia retomando cor. Percebi que, mesmo quando tudo desmorona, o coração não deixa de bater, apenas aprende a bater de outro jeito. Algumas semanas depois, recebi mais uma mensagem dela. "Posso te ligar?". Li e hesitei. Não havia raiva, nem desejo, apenas curiosidade. Acabei aceitando. A voz dela do outro lado veio calma. Falamos sobre o passado como quem lê um livro antigo. Ela perguntou se eu tinha seguido em frente. Respondi que sim. Ela ficou em silêncio e disse, "Fico feliz". E eu acreditei. Depois da ligação, percebi que o encerramento verdadeiro não vem do adeus, mas do momento em que entendemos que o passado não precisa mais ser revivido. Fechei os olhos e agradeci em silêncio por tudo que foi bom, mesmo que tenha acabado. Naquela noite, sentei na sacada e olhei o céu. A chuva tinha parado, o ar estava limpo. Pensei em como a vida é feita de ciclos que se abrem e se encerram sem aviso. E percebi que a história que começou com uma desconfiança, com uma dor, agora terminava em quietude. Não havia mais perguntas, nem raiva, nem vontade de recomeçar. Havia apenas gratidão pelo aprendizado. Porque, afinal, cada amor, mesmo que termina, nos deixa mais inteiros.
Olhei a cidade adormecida e senti o coração descansar. Entendi que perdoar não era esquecer, nem querer de volta. Era libertar o que ficou preso entre o que foi e o que poderia ter sido. E enquanto o vento soprou suave, pensei, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. O tempo passou com uma suavidade que eu não esperava. As feridas começaram a cicatrizar sem que eu percebesse. Às vezes, ainda me pegava lembrando dela, mas agora era diferente. Não havia mais dor, só um tipo estranho de carinho silencioso. Comecei a entender que perdoar também é libertar a si mesmo, e isso foi o que finalmente me devolveu a paz. A vida aos poucos voltava a ter ritmo. Comecei a preencher os espaços vazios com novas experiências, novas pessoas, novas conversas. O medo de recomeçar foi se tornando menor a cada dia. Certo dia, reencontrei um velho amigo que eu não via há anos. Ele me convidou para sair, e aceitei. Foi uma noite simples, com risadas, histórias antigas e a sensação boa de estar pertencendo de novo ao mundo. Quando voltei para casa, percebi que tinha rido de verdade pela primeira vez em muito tempo. Era um riso leve, sem lembranças cutucando no fundo. Foi ali que percebi, o amor pode acabar, mas a vida nunca deixa de recomeçar. Comecei a escrever, algo que sempre gostei de fazer, mas tinha abandonado. As palavras fluíam como um desabafo, como se estivessem presas havia anos. Escrevia sobre escolhas, sobre o tempo, sobre a importância de deixar ir. Cada texto que terminava parecia fechar mais uma porta do passado. Percebi que a dor, quando colocada em palavras, perde um pouco da força de destruir e ganha a capacidade de construir. Era um processo silencioso, mas real. Em um fim de tarde, estava sentado em um café quando ouvi alguém me chamar pelo nome. Quando olhei, era ela. O tempo parecia ter corrido igual para nós dois. Ela me olhou com um sorriso calmo, diferente daquele sorriso tenso de antes. Pediu para sentar, e eu deixei. Conversamos sobre a vida, o trabalho, os caminhos que tomamos. Nenhuma lágrima, nenhuma cobrança. Foi apenas uma conversa entre duas pessoas que um dia se amaram e agora se reconheciam como parte da história um do outro. Ela contou que estava bem, que tinha aprendido muito sobre si mesma. Eu disse que também. Falamos sobre como o tempo muda o significado das coisas. O amor, quando acaba, não desaparece. Ele muda de forma, se transforma em lembrança, em aprendizado, em algo que continua dentro da gente, só que mais quieto. Quando ela perguntou se eu a tinha perdoado, eu respondi que sim, e disse que, de certa forma, também me perdoava por ter ignorado os sinais, por ter insistido quando o coração já alertava que era hora de parar. Antes de irmos embora, ela disse, sabe, eu achava que o fim seria o maior peso da minha vida, mas hoje vejo que foi o começo de algo que eu precisava viver. Concordei em silêncio, porque pensava o mesmo. Demos um último abraço, e foi um abraço leve, sem despedidas dolorosas, apenas o reconhecimento de que tudo que foi vivido teve seu valor. Depois desse encontro, senti como se uma página tivesse sido completamente virada. Não precisei mais voltar ali, nem revisitar memórias. A vida seguiu, como sempre faz. Aprendi a observar o mundo com um olhar mais sereno. As coisas simples ganharam outro sentido. O cheiro do café, o pôr do sol, o vento na rua. Tudo parecia uma espécie de novo começo, um convite silencioso para continuar. Algumas semanas depois, recebi uma nova mensagem dela. Não foi sobre o passado, nem sobre nós. Ela apenas enviou uma foto de um pôr do sol e escreveu, lembrei de você. Sorri, mas dessa vez sem nostalgia. Apenas uma gratidão calma por termos sobrevivido um ao outro e aquilo que fomos. Cada um seguiu o próprio caminho, e de algum modo, isso era bonito. Com o tempo, comecei a acreditar de novo em amor, mas de outro jeito. Agora entendia que amar não é se perder no outro, e sim caminhar juntos sem esquecer de quem se é. As cicatrizes não desapareceram, mas deixaram de doer. E como acontece com feridas antigas, às vezes ainda sinto um leve incômodo quando o clima muda, quando escuto uma música, quando o vento sopra diferente. Mas é só isso, lembrança, não mais dor. Os meses viraram anos. Às vezes me pego pensando no quanto amadureci desde então. Aprendi que confiar em alguém começa por confiar em si mesmo, que não adianta tentar segurar o que quer partir, e que encerrar uma história não é sinônimo de fracasso, mas de respeito. Porque o amor, quando realmente existiu, nunca se transforma em arrependimento. Ele vira apenas história, e histórias sempre encontram um jeito de deixar uma marca.
Hoje, quando acordo e olho pela janela, vejo o sol nascer e me lembro daquela estrada na noite de chuva. Mas agora, a imagem vem acompanhada de um sentimento diferente. Em vez de dor, sinto gratidão. Foi naquela noite que o começo do fim me ensinou o que realmente significa recomeçar. O celular vibra, mensagens novas, trabalho, rotina. Tudo segue, como deve ser. A vida não espera, mas também não apaga. Ela apenas se transforma, como nós. E no meio de tudo isso, aprendi a olhar para frente sem medo do que ficou para trás. Porque tudo o que acontece, mesmo o que dói, serve para nos moldar, para nos fazer entender que crescer é parte inevitável do amor. Fecho os olhos por um momento, respiro fundo e sorrio. A lembrança dela ainda existe, mas não ocupa espaço. É só um fragmento de quem fui, uma parte da minha história. Levanto, sigo o dia, e o pensamento que ecoa é simples, calmo e verdadeiro. Tudo que começa um dia precisa mudar. Às vezes termina, às vezes renasce de outro jeito. E é assim que a vida nos ensina, com amor, com dor e, acima de tudo, com a certeza de que sempre haverá um novo começo esperando por nós.